Como já vimos anteriormente, o governo de Getúlio Vargas terminaria em 1938, com a realização de uma nova eleição presidencial com voto direto. Contudo, alguns fatores propiciaram a mudança desse cenário. Primeiro, a intentona comunista, levante ocorrido em 1935, possibilitou a Vargas decretar o estado de sítio no Brasil. Algum tempo depois, em 1937, as campanhas presidenciais iniciaram. São Paulo lançou a candidatura de Armando de Sales Oliveira. Na outra chapa, apoiado pelo governo, estava o paraibano José Américo de Almeida. Apesar do apoio aos paraibanos, Vargas mantinha uma postura de permanência no governo, sustentada pelos militares e integralistas, faltando apenas arrumar um pretexto para isso. Em setembro de 1937, os candidatos, mantendo uma agenda de compromissos com suas campanhas, o governo varguista divulgou à imprensa a existência de uma conspiração comunista no país, que tinha o objetivo de tomar o poder. Essa conspiração recebeu o nome de Plano Cohen. Tudo não passava de uma farsa. O plano foi construído por militares e integralistas, apoiadores do governo varguista. Em 10 de novembro de 1937, Vargas dissolveu a Assembleia Constituinte. O presidente outorgou, ou seja, impôs uma nova Constituição, conhecida como Constituição Polaca, por se assemelhar à Carta da Polônia, de caráter autoritário que decretava o estado de emergência do país. Diante da possibilidade de um ataque comunista, extinguia os partidos políticos, suspendia direitos e liberdades individuais e censurava a imprensa. No mesmo dia, Vargas fez uma transmissão pelo rádio e informou a toda a nação a instituição do Estado Novo. A ditadura do Estado Novo teve início em 1937 e foi até o ano de 1945. Era um governo nacionalista, autoritário, antiliberal e antidemocrático. Não era fascista, ainda que tenha algumas semelhanças com estados fascistas. Podemos definir o Estado Novo como uma forte ditadura que eliminou os direitos políticos, cidadania e impôs ao país uma forte repressão. Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda. Assim como os regimes fascistas e nazistas, o autoritarismo de Vargas buscou controlar e censurar a imprensa, fortalecendo e massificando a sua imagem e ideias, com o objetivo de submeter o povo às suas decisões. Outras atitudes de controle social incluíram caçar os direitos individuais, controlar o poder judiciário e legislativo e acabar com todos os partidos políticos existentes. Também expulsou do Brasil ou prendeu a maioria dos seus adversários políticos. Dentre esses presos se destaca Olga Benaro Prestes, foi uma revolucionária alemã que se casou com Luiz Carlos Prestes e esteve envolvida na intentona comunista. Foi presa e deportada para a Alemanha em 1936. Vários outros colegas de Prestes também foram presos e muitos foram torturados pela polícia. Nos inquéritos, Olga recusou-se a cooperar e ceder informações ao governo, que decidiu deportá-la. É interessante deixar claro que Olga era judia e nesse período estava ocorrendo a perseguição na Alemanha contra os judeus. Olga estava grávida quando foi entregue pelo governo brasileiro aos nazistas. Judia, foi morta no campo de concentração em 1942. Getúlio Vargas também criou o Departamento Administrativo do Serviço Público, que era um órgão fiscalizador que visava realizar concursos públicos e formar melhor os funcionários que teriam contato direto com os cidadãos. Mas o objetivo central era fortalecer o Estado autoritário, impedindo assim que o setor privado e o capital financeiro externo tivesse força no Brasil. Visando fortalecer o Estado brasileiro e impedir que o capital estrangeiro se fortalecesse com seu liberalismo econômico, Vargas criou várias empresas públicas sob seu controle,
com destaque para a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, a Companhia Vale do Rio Doce, a CVRD e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. O governo de Getúlio Vargas seguiu seu processo de centralização e controle social, político, mas um fator externo modificou essa relação e fortaleceu as lutas democráticas no Brasil. O fim da Segunda Guerra Mundial, que levou à derrota do bloco nazifascista e regimes autoritários e totalitaristas. O Brasil permaneceu neutro por boa parte da guerra e negociou a sua entrada no conflito em termos favoráveis. Getúlio Vargas declarou guerra ao eixo em agosto de 1942. Em 1943, foi organizada a Força Expedicionária Brasileira. As tropas foram enviadas somente em julho de 1944. Foram enviados cerca de 25 mil homens e mulheres, a previsão era 100 mil. Houve 943 baixas. Um dos focos principais da política econômica de Getúlio Vargas tinha a ver diretamente com a relação de trabalho entre patrões e operários, principalmente nas fábricas, as quais estavam sendo bastante estimuladas. O mundo passava por uma crise ideológica, pois o país, como Estados Unidos, Inglaterra e França, defendiam o liberalismo econômico, ou seja, não queriam a intervenção econômica do Estado, que deveria apenas criar leis para facilitar as negociações mercadológicas. Por outro lado, países como Alemanha, Itália, Espanha e Portugal defendiam o controle de Estado não só na economia, mas em toda a sociedade. Getúlio Vargas se baseou nas ideias do corporativismo, largamente usado pelos regimes fascistas na Itália. As relações de trabalho entre patrões e operários eram resolvidas pelo próprio Estado, ou seja, intervenção direta no setor privado através das corporações. Dessa forma, Vargas buscou criar mecanismos para controlar os sindicatos, tanto patronais quanto de trabalhadores. Dentre as várias medidas, destacaram-se a criação do Ministério de Trabalho, instituição que controlaria as relações de trabalho, inclusive mediando discordâncias e impasses. Foram criados outros órgãos chamados de delegacias regionais do trabalho em cada estado, ligados diretamente ao Ministério. Devido às pressões na Constituição de 1934, liberou a formação de sindicatos de uma mesma categoria, tendo como base mínima o município. Todo sindicato, para funcionar, tinha de ser autorizado pelo Ministério de Trabalho. Houve também a criação da Consolidação das Leis de Trabalho, mais conhecidas como CLT. A CLT foi um conjunto de regras criadas para consolidar as leis e os direitos trabalhistas. Destacam-se a regulamentação da jornada de trabalho, a criação do salário mínimo e da isonomia salarial, a multa para demissão sem justa causa, a licença maternidade e a regulamentação dos sindicatos. A CLT é usada até hoje no Brasil e, sem dúvida, foi muito importante para os trabalhadores, pois conseguiram melhorar suas condições de trabalho. O Estado Novo só teve fim em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando Getúlio Vargas foi obrigado a renunciar ao posto sob a ameaça de outro golpe de Estado.